Bom dia, irmãs e irmãos presentes. Que a graça e a paz seja com todos. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Para procedermos assim com o estudo dessa manhã, nós abriremos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Hoje, na primeira EBD do ano, nós daremos continuidade à nossa série de estudos da classe Débora acerca dos 10 mandamentos. E estamos na análise do 7º mandamento, que é não adulterarás. E aí, dentro de cada mandamento, eu tenho trazido alguns temas que orbitam em torno do mandamento mais bruto. E o tema da nossa manhã diz respeito ao tema do namoro e da preparação para o casamento. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. Todo mundo encontrou? Vamos ler juntos? Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda pureza. Amém. Vamos fazer uma oração de intercessão? Quero convidar a nossa irmã Jeane para fazer essa oração, pedindo pela lição dessa manhã. Amém. Muito bem, irmãs e irmãos. Nós estamos estudando então o 7º mandamento e trouxemos um estudo de introdução, em que falamos sobre os aspectos mais básicos daquilo que o Decálogo coloca, não adulterarás. E depois começamos a tratar de alguns temas afetos a esse mandamento. Então trouxemos aqui um estudo sobre homoafetividade, homossexualismo, como queiram, à luz da Escritura. O último estudo que nós trouxemos sobre o 7º mandamento foi sobre a ética cristã e a vestimenta. O padrão bíblico para que uma pessoa, um homem ou uma mulher, se vista de acordo com a Escritura. No último estudo, eu até falei que, se for parar para pensar assim, no meu público, na minha classe, talvez nem seria necessário assim que eu trouxesse um estudo sobre, na ocasião, vestimenta, já que as alunas aqui são elegantes senhoras que se vestem modestamente, Mas a ideia é que nós aprendamos esse padrão também para ensinar aos mais jovens, Porque a propaganda contra o padrão bíblico de cobertura, o padrão bíblico de vestimenta, é especialmente dirigido às moças e rapazes mais jovens. E o mesmo pode ser dito do tema de hoje. A imensa maioria das pessoas que compõem a minha classe já são pessoas casadas e que, por isso, por si só, não teriam necessidade de ouvir falar sobre namoro, preparação para o casamento. Mas, no entanto, nós temos filhos e filhas que se prepararão para o casamento, que se depararão com essa instituição chamada modernamente de namoro. E aí, por isso, eu gostaria de trazer, então, essa lição. E quis a providência que o presbítero Caio não estivesse hoje, não pudesse estar hoje, é a classe dos jovens, junto com a nossa aí, que de fato é um tema mais afeto à idade deles. Mas, de toda forma, o estudo está sendo gravado. Quem não pôde vir hoje, nós temos muitas pessoas ausentes por causa do feriado, poderá ouvir o estudo em outra ocasião. Então, nosso tema hoje, irmãos, é o namoro e a preparação para o casamento. Tudo isso à luz do 7º mandamento. Eu gostaria, à guisa de introdução, trazer uma citação do Douglas Wilson. Ele escreveu um livro chamado Sua Filha em Casamento. E ele diz o seguinte: uma vez que a igreja adotou amplamente o modelo de namoro mundano, os muros de proteção designados por Deus para os nossos filhos desmoronaram. Estamos dando a eles um tipo de cristianismo suficiente para lhes assegurar que se sintam culpados ao cometerem fornicação, mas não suficiente para lhes assegurar que vivam de modo puro.
Ele diz isso em Sua Filha em Casamento, páginas 11 e 12. Então, a ideia aqui é o seguinte, irmãos. Nós falamos aqui, e vamos falar aqui, dentro do 7º mandamento, sobre namoro e preparação para o casamento, porque talvez na nossa cultura, a instituição que providencia a maior oportunidade para a quebra do 7º mandamento é o modo como as pessoas, entre muitas aspas, se preparam para o casamento. Ou a instituição que hoje nós chamamos de namoro. O Douglas Wilson ele faz uma provocação muito interessante. Mesmo na igreja, mesmo na cultura evangélica, nós providenciamos para os jovens um tipo de cristianismo que, por um lado, sim, faz com que eles se sintam culpados se cometerem fornicação no namoro. Mas, por outro lado, não garante que eles vivam de maneira pura. Nós vamos ver isso ao longo do estudo. Viver de maneira pura, irmãos, e nós falamos sobre isso em estudos passados, quando nós dissemos que o 7º mandamento protege a castidade. E castidade não é perpétua virgindade, mas é a vivência correta da sexualidade que se dá no casamento. A preparação pura para o casamento, ela inclui não fornicar, inclui praticar o ato propriamente sexual dentro do casamento, mas é mais do que isso. Então vocês percebem aqui qual é a provocação do Douglas Wilson? Nós temos uma cosmovisão sobre namoro que resguardou o mais importante, mas esqueceu de muita coisa junto com isso. Então nós vamos ver algo mais específico sobre esse tema à medida do estudo. Nós vamos passar então por 3 passos nessa manhã. Primeiro, nós vamos falar sobre a relação entre o namoro e a Escritura Sagrada. Segundo, vamos falar sobre a relação entre namoro e relação sexual. Terceiro, o que é que a Bíblia fala sobre preparação para o casamento, tá certo? Então vocês podem ficar bem à vontade para falar, perguntar, sempre que desejarem, tá bom? Então, percorrendo o primeiro passo, a Bíblia vai falar sobre alguns tipos de relacionamento intersexual, ou seja, entre homem e mulher. Eu gostaria de começar com essa investigação. Quais são os tipos de relacionamento entre um homem e uma mulher que são abarcados pela Escritura? E a Bíblia vai falar de 3 tipos de relacionamento que podem existir entre um homem e uma mulher. O primeiro, o relacionamento marital, ou seja, o de homem e mulher. Então nós vamos ver os 3 tipos aqui e o que é que a Bíblia fala sobre o sexo dentro dessas configurações de relacionamento. Então a pessoa que está com esse texto, por favor, abra e leia. 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5. Quem está com esse texto, por favor, abra e leia. 1 Coríntios 7, versículos de 3 a 5. Então, o primeiro tipo de relacionamento que pode haver entre um homem e uma mulher é o relacionamento de marido e mulher, é o relacionamento marital. E nesse relacionamento, vejam só, a Escritura diz que o sexo ele não é apenas permitido, mas ele é ordenado. Veja que Paulo diz, o homem conceda à mulher o que lhe é devido. E o contrário, mesma coisa, conceda o que é devido. Não é só uma permissão, é uma obrigação. Nós falamos sobre isso no estudo inicial, tá certo? A vida íntima é um mandamento dentro do casamento, que apenas pode ser interrompido, Paulo diz, por mútuo consentimento, por pouco tempo, para a dedicação à oração. É uma espécie de jejum. É uma espécie de jejum. Então, nós temos esse primeiro relacionamento marital. Nele, o sexo é ordenado. Mas aí nós temos um segundo tipo de relacionamento, que é o relacionamento parental. E aí nós vamos ver qual é a figura do sexo dentro desse relacionamento. Quem está com esse texto? Levítico 18, 6 e 7.
Então, a lei trata aí do relacionamento que deveria haver entre parentes, principalmente pai e mãe, mas todo o capítulo 18 vai falar também de outros níveis de parentesco. Irmãos, sogra, sogro, genro. E em todos esses casos a lei diz que você não vai descobrir a nudez dele, que é um eufemismo para deitar-se, para ter relação sexual. Então, o relacionamento parental, eu estou pensando aqui naqueles graus de parentesco em que o casamento é proibido. Entre pai e filho, entre irmãos, entre avó e neto, esse tipo de situação. Então, no relacionamento parental, o sexo é proibido. Isso é conhecido na nossa sociedade como o pecado de incesto, tá certo? É quando pessoas de um grau de parentesco que impede o casamento quebram essa norma e se relacionam dessa forma. Então, no relacionamento marital, o sexo é ordenado e no relacionamento parental ele é proibido. E aí nós temos o terceiro tipo de relacionamento que pode haver entre um homem e uma mulher, que é aquilo que a Bíblia chama de próximo. Uma mulher pode ser em relação a mim, ou minha esposa, que é o Islane, somente ela, ou é minha parente, minha mãe, minha avó, né, sobrinhas quando eu tiver, enfim. E todas as outras mulheres são para mim o meu próximo. Eu tenho para com elas relação de próximo. E aí, qual é a figura do sexo nesse tipo de relacionamento? O texto que nós lemos no começo responde. Se você ainda está com a Bíblia aberta em 1 Timóteo 5, veja que Paulo vai falar exatamente sobre isso com Timóteo. Timóteo era um evangelista solteiro e jovem, provavelmente. Então, Paulo dá alguns conselhos assim interessantes a ele. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Timóteo deveria exortar um homem mais velho como se fosse seu pai, com respeito, com honra, mesmo que não fosse seu pai biológico. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como a mães. Aí agora, as moças como a irmãs com toda pureza. Então Paulo diz a Timóteo, as moças, as mulheres de idade parecida com a sua, que tem relação com você como de próximo, não é nem sua esposa, nem sua mãe, nem parente, você deve se relacionar com elas como se elas fossem suas irmãs. E Paulo adiciona uma nota ainda mais aclaradora do que ele quer dizer. Com toda pureza. Essa expressão com toda pureza, ela significa mais do que a pureza sexual, mas inclui a pureza sexual. Paulo está sendo muito claro com Timóteo. Timóteo deve tratar as mulheres da sua congregação onde ele trabalhava com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Em outras palavras, assim como o relacionamento sexual entre irmãos é proibido, o relacionamento sexual entre próximos também é proibido. A única porta de entrada para que relacionamento sexual seja permitido é casamento, porque aí você entra na relação marital, onde o sexo vai ser mais do que permitido, vai ser ordenado. Então vejam, além desses três relacionamentos, a Bíblia não fala de nenhuma outra configuração de relação entre homem e mulher. Não há nenhuma outra categoria que não essas três. Ou você é esposo da pessoa, ou você é parente dela e não pode casar com ela por isso, ou ela é o seu próximo, aquilo que a Bíblia chama de próximo. Então, por isso, a busca por um regramento bíblico do namoro é, a bem da verdade, uma investigação imprópria. O que eu quero dizer com isso? É que uma vez que a Bíblia só fala desses três relacionamentos, tentar encontrar na Bíblia versículos que falem sobre namoro é uma investigação que não tem fruto nenhum. Se a gente perguntasse aqui o que é que a Bíblia fala sobre namoro, exatamente nada. Nada. Não há uma linha na Escritura sobre namoro. Por quê? Porque a Bíblia não contempla esse tipo de relacionamento. Não está nas páginas da Escritura. Não havia época, não havia essa configuração social, e a Bíblia não contempla essa possibilidade ou essa configuração de uma relação entre duas pessoas de sexos opostos, tá certo? Vejam só, e aqui eu vou caminhar para uma parte mais falando especificamente sobre namoro. Eu queria mostrar aqui como a noção de casamento, a noção histórica de casamento, ela conflita com a noção moderna de namoro. A palavra casamento, acho até que eu falei isso já antes em outro estudo, ela vem do latim casamentum, que significa literalmente terreno com casa. E se você for conversar com algumas pessoas mais velhas, como por exemplo meu avô Zuzinha, um homem se considerava apto para casar quando ele tinha exatamente um terreno com uma casa. Meu avô, quando disse que quis casar, ele fez isso. Ele pegou uma parte da terra do pai dele e fez uma casa. Pronto, estava pronto para casar. Casamentum
vem de terreno com casa. Esposo, do latim, significa spondere, ligar-se. Uma das palavras para algemas, em espanhol, é a palavra esposas. Então, usando são minhas algemas. Ela é minha esposa. Então, vejam, tudo isso traz a ideia de ligação, tá certo? De pessoas presas uma à outra. Não contra a sua vontade, mas ainda assim, indissoluvelmente ligadas. Na Roma Antiga, a noiva era chamada de esponsa, a prometida. E no passado, não era raro o uso da palavra pretendente, para encontrar isso muito em novela antiga, né? O uso da palavra pretendente como sinônimo de noivo ou noiva. Então, aquela pessoa que ingressava num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, visando o casamento, ela logo de cara era chamada de pretendente. O que é um pretendente? É alguém que pretende algo, que visa algo. Logicamente, o casamento. A noção moderna de namoro, por outro lado, e aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho problema com a palavra. Eu não tenho nenhum problema com o uso da palavra. Muito embora a própria palavra vai estar dentro desse contexto, eu vou mostrar. Mas o problema não é usar a palavra. Esse aqui é meu namorado. Não tem problema em si mesmo. O problema é o conteúdo do relacionamento. E eu vou mostrar isso agora, tá certo? Então vejam. A figura moderna do namorado ou namorada é uma inovação não bíblica na forma de um relacionamento entre homem e mulher. Eu volto ao que eu falei antes. A Bíblia fala de 3 tipos de relacionamento intersexual: marital, parental e o de próximo. Não há uma 4ª categoria na Escritura, que hoje nós criamos, que é a figura do namorado ou namorada. A figura do namoro, tá certo? Vejam só, eu trouxe esse estudo em 2019 aqui, no mês da família, em maio. Ele foi mexido, eu coloquei algumas coisas a mais, mas na época eu fiz uma pesquisa das expressões em inglês que são usadas para designar o que nós conhecemos em português como namorado ou namorada. Eu quero que vocês percebam como todas essas expressões, elas traduzem a ideia de não compromisso. Elas traduzem a ideia de algo transitório. Então, por exemplo, uma das palavras é flerte. Eu estou flertando com fulano de tal. Segundo, eu estou em um relacionamento. Uma das categorias do Facebook é essa, né? Você pode botar lá que você é solteiro, casado, em um relacionamento aberto. Em um relacionamento aberto. É uma das categorias lá. Essa é uma das expressões que o inglês usa para falar dessa relação. Eu estou me encontrando com fulano de tal, estou saindo com fulano de tal. Eu estou saindo com ela, né? Estou tendo um encontro ou saindo com a pessoa. Ele é o meu garoto ou garota amiga. Uma das expressões em inglês é essa. É o meu amante ou a minha amante. E a própria palavra namoro vem de estar em amor, de onde se origina o verbo enamorar. Alguém que está apaixonado, em espanhol, como é que se diz? Está enamorado. Então, a própria palavra namoro, que nós importamos para o português, é uma denúncia do modo como o padrão antigo de relacionamento que visava o casamento foi transformado em um tipo de relacionamento cuja única base é tão somente o sentimento. É a ideia de 2 pessoas que se gostam hoje, mas podem não se gostar amanhã, estarem juntos e simplesmente viverem aquele momento, sem necessariamente adquirirem para si um relacionamento baseado em um pacto. Quando nós estudamos as elementares do casamento, no primeiro estudo sobre o 7º mandamento, eu disse que um dos elementos configuradores do casamento é o pacto. O casamento é constituído mediante um juramento. Você encontra isso lá em Malaquias capítulo 2. No namoro não há isso. Existe juramento em namoro? Então, vejam, eu quero mostrar aqui como o padrão antigo, ele foi transformado em algo que a Bíblia, na verdade, não contempla, tá certo? Esses 2 autores aí, eles escreveram um livro chamado Sexo, Namoro e Relacionamentos. Aí veja a percepção acurada que ele teve, tá certo? Ele diz assim: ao contrário das gerações anteriores, que entendiam o namoro como referindo-se a algo que um rapaz ou uma moça faziam, isto é, saíam para um encontro, o conceito moderno de namoro, a miúde, se refere a algo que eles são, ou seja, namorado e namorada. Então veja, no passado, namorar ou ter um namorado dizia muito mais respeito a uma atividade do que a uma condição. Por exemplo, você lembra lá daquele texto? Abraão e Isaac cometeram o mesmo pecado, né? Abraão disse que Sara era sua irmã.
E depois Isaac vai cometer o mesmo pecado no Egito também. Alguém lembra aqui como é que o pecado de Isaac, a mentira de Isaac foi descoberta? Alguém lembra disso? Alguém encontrou, alguém viu pela janela Isaac e Rebeca, sua esposa, o texto diz assim, brincando. Provavelmente praticando carícias um em relação ao outro, já que eram casados. Aquele versículo ali você poderia traduzir como namorando. Na antiguidade, namorar não era uma condição, mas era uma atividade. Por exemplo, pessoas casadas namoram. Eu namoro minha esposa. Quando? Quando a gente sai para jantar, quando nós temos um momento a sós. Entenderam? Era uma atividade, não uma condição. A cultura transformou o que antes era uma atividade, que era permitida aos cônjuges, em uma condição. Em algo que a pessoa é e não que a pessoa pratica, tá certo? De modo que quando você vai no Wikipédia, aquele site de pesquisa mundial aí, que pode ser inclusive mudado por qualquer usuário, ele diz o seguinte, se você pesquisar namoro no Wikipédia, a definição que vem é a seguinte, o namoro é uma instituição de relacionamento interpessoal não moderna, que tem como função a concretização do sentimental e ou ato sexual entre duas pessoas em troca de conhecimentos e uma vivência com um grau de comprometimento inferior ao do matrimônio. Então, a instituição moderna do namoro, como a cultura o pratica, tá certo? Ele é um relacionamento que tem como objetivo concretizar as expectativas sentimentais das pessoas e ou sexuais das pessoas, sem que haja, no entanto, o comprometimento que há no casamento, no matrimônio. Então, na prática, irmãos, o namoro, ele é uma espécie de adiantamento. Os namorados, eles, não todos, não pense que eu estou falando de todos, mas a instituição, como a cultura a vê, é uma instituição que antecipa privilégios do casamento, que são só do casamento, sem que as responsabilidades do casamento também sejam assumidas. Tá certo? Então, os namorados, eles gozam de privilégios que, a bem da verdade, somente os casados deveriam ter acesso, sem que haja necessariamente o comprometimento, ou melhor, sem que haja o comprometimento que é feito no matrimônio. Tudo isso, irmãos, nos leva a uma comparação da figura moderna do namoro com a antiga figura da preparação para o casamento. E aí, veja, eu fiz esse comparativo aí. O namoro, na nossa cultura, ele é associado à adolescência. Tanto é que existe aquela famosa pergunta, com que idade eu posso namorar? E geralmente se responde, 14, 15, 16. Ou seja, é uma figura atrelada à adolescência. Então, o namoro está atrelado à adolescência, enquanto que a preparação para o casamento está atrelada à idade adulta. No namoro, como praticado pela cultura, existe a desvinculação de objetivos. Namora-se não por um objetivo, que deveria ser casar, mas tão somente porque as pessoas se gostam. Enquanto que a preparação para o casamento é a figura do pretendente, o indivíduo pretende ao casamento. O namoro é volátil. Ele pode vigorar hoje e amanhã não. Enquanto que a preparação para o casamento exige a existência de um certo vínculo. O namoro está atrelado à ideia de diversão e sentimentalismo, enquanto que a preparação para o casamento há responsabilidades. O namoro é indefinido. Ele pode durar 2 anos, 4 anos, 10 anos, como tem casos. A preparação para o casamento geralmente é transitória. Ela se destina a durar pouco tempo porque ela vai dar no casamento. No namoro enfocam-se as liberdades entre os namorados, enquanto que na preparação para o casamento enfocam-se as restrições. Todas essas diferenças aqui entre as duas figuras levaram, até onde eu sei, o pastor Paul Washer a criar o seguinte termo, namoro recreativo. Tem um estudo dele no YouTube sobre esse tema e ele vai dizer que, na maioria dos casos em que ele observa, o namoro nada mais é do que uma forma um pouco mais desenvolvida de crianças brincarem. Então as crianças perderam o interesse ali pelos seus brinquedos e eles começam a descobrir um novo brinquedo, que é o corpo humano. E aí agora eles querem brincar com o corpo humano. E aí eles arrumam um namorado ou uma namorada para fazerem isso sem adquirir nenhum tipo de compromisso. Até onde eu sei, essa expressão é do pastor Paul Washer, tá certo? Então, nesse primeiro ponto, irmãos, eu tentei demonstrar que a Bíblia não fala da instituição que nós chamamos de namoro. E o seu surgimento, do modo como o conhecemos,
é uma deturpação das configurações bíblicas de relacionamento entre homem e mulher. Até aqui está claro? Eu vou dizer algumas coisas no estudo hoje que não são populares. Devo logo dizer, tá certo? Que não são politicamente corretas. Por outro lado, irmãs, não significa dizer que eu sempre pensei assim, nem que eu sempre agi assim, na preparação para o meu próprio casamento. Mas a ideia é que nós aprendamos o padrão bíblico para reconhecermos erros do passado e ensinarmos à próxima geração da maneira correta, tá certo? Eu não posso ensinar o que é falso tão somente por uma questão de conveniência. Então, nesse primeiro ponto, nós enfocamos isso. O namoro é uma inovação cultural que não se encontra na Escritura e que tem como pressupostos inversões bíblicas. Agora, nós vamos investigar a relação entre namoro e sexo, tá certo? Porque é aqui que nós vamos ver por que o namoro, como conhecido na cultura, é algo impróprio para o cristão. Como conhecido na cultura. Novamente, eu não tenho problema com o uso do nome. Eu tenho problema com a instituição em si mesma considerada, tá certo? Então vejam. Se a Escritura não concebe uma forma de relacionamento tal como o namoro, se não há na Escritura esse tipo de relacionamento, segue-se que toda forma de relacionamento intersexual deve ser julgado pelas categorias bíblicas e não pela configuração social moderna. Então veja o que eu disse no começo. Não há na Escritura um namoro dizendo assim, namorarás da seguinte forma. Não há esse versículo. Então, como eu posso encontrar na Escritura diretrizes bíblicas para tal coisa como o namoro? Eu devo fazer isso investigando as categorias bíblicas, que são aquelas 3 primeiras que nós vimos. Eu devo ver o que é que a Bíblia fala sobre casados e o que é que ela fala sobre não casados. As categorias bíblicas são essas. Ou você é casado, ou você não é casado. Eu vou investigar como o meu namoro pode glorificar a Deus por meio dessas 2 categorias. E vendo o que é próprio de um, vendo o que é próprio do outro. Não existe outra saída, tá certo? O que a Bíblia ensina, então, é que toda atividade de natureza sexual é proibida com relação ao próximo, que é o que namorados, na verdade, são. Namorados não são parentes, porque, do contrário, não estariam namorando. Também não são casados. Só resta um tipo de categoria. Eles são próximos. E o que a Bíblia fala sobre o relacionamento entre próximos em relação ao sexo? Que o sexo é proibido. Proibido. Isso nos conduz à próxima pergunta. Leiam esse tópico aí, por favor. Então, vejam, nós já caminhamos até aqui para descobrir que atividades sexuais são proibidas para não casados. E namorados são, biblicamente, nada mais do que próximos. São pessoas não casadas. Mas isso nos faz prosseguir para uma próxima pergunta. O que é uma atividade sexual? Uma resposta mais simples, uma resposta, assim, até limitada, nos levaria a dizer: atividade sexual é o intercurso sexual. É a atividade propriamente dita. Mas a Escritura vai ensinar que a atividade sexual abrange mais do que o intercurso sexual, tá certo? O Joshua Harris, ele escreveu um livro chamado assim, Eu Disse Adeus ao Namoro. Ele diz o seguinte: talvez você concorde com isso e planeja guardar o sexo para o casamento. Mas, na sua opinião, você considera que atividades íntimas, aí aqui é que começa a ficar polêmico, como beijar, abraços e carícias, como sendo de menor relevância. Mas precisamos nos fazer uma pergunta séria. E aqui veja uma pergunta. Se o corpo de outra pessoa não nos pertence, isto é, não estamos casados, que direito tenho de tratar a pessoa que namoro diferentemente de como uma pessoa casada trataria outra que não fosse seu cônjuge? Então veja, uma chave que ele dá para a interpretação do que é que pode e o que é que não pode namoro é o seguinte: namorados são próximos, são não casados. Isso significa dizer que, do ponto de vista bíblico, namorados deviam tratar um ao outro como eles tratam qualquer outro próximo. Porque eles são próximos, eles não são casados. Um namorado deveria tratar sua namorada e vice-versa da mesma forma que eu, casado, trato uma mulher que não é minha esposa. Do mesmo jeito. Porque essa pessoa em relação a mim é meu próximo e namorados, porque não são casados, são próximos.
Você pode achar estranho, você pode achar retrógrado, mas analise tão somente as premissas bíblicas que eu estou colocando aqui, você vai entender que não há outra conclusão bíblica a não ser essa, tá certo? Então, quais são as atividades de natureza sexual? A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos. É claro que nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui. Mas, em primeiro lugar, e aí eu gostaria que as pessoas que estão com os textos lessem aí. O pensamento é considerado uma atividade de natureza íntima. 2 textos, Mateus 5, 27 e 28 e Jó 31, verso 1. Tem 2 pessoas com esse texto aí, abram e leiam. Mateus 5, 27 e 28, Jó 31, 1. Então, texto muito conhecido de Cristo, né? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma outra mulher com intenção impura, e é claro que Jesus fala aqui, uma mulher que não seja seu cônjuge, seja sua esposa, já cometeu adultério. Então, o pensamento impróprio, ele é uma atividade de natureza sexual. Somente um homem casado pode pôr-se a pensar nesse tipo de coisa em relação somente à sua esposa. É óbvio que isso, para a nossa natureza caída, é quase que impossível de ser perfeitamente cumprido. Não muda o fato de que é o que a lei ordena. Jó 31, verso 1. Ok, Jó faz esse voto. Eu fiz um voto com meus olhos. Como, pois, os colocarei? Como eu vou olhar pensando em uma donzela? É interessante, irmãos, esse versículo, isso me veio à mente agora, que quando Jó escreveu isso, ele era um homem solteiro. Porque no começo do livro de Jó, a esposa de Jó o abandona. Lembram disso? A esposa de Jó abandona ele. Então Jó tem que lidar agora com as tentações de um homem como outro qualquer, não tendo mais à sua disposição, por assim dizer, sua esposa. E ele faz esse voto. Eu não posso pôr uma donzela em meus olhos, não posso pensar nela de maneira imprópria. Então, em primeiro lugar, o pensamento, esse tipo de pensamento é uma atividade de natureza sexual, portanto, reservada apenas aos casados. Segundo, a fala. A Escritura ensina que certos tipos de falas somente são reservadas aos casados. 2 textos aí, por favor. Efésios 5, versos 3 e 4 e Colossenses 3, 8. Então, veja, a imundícia, a conversação torpe, ela não deve encontrar lugar na igreja. Ele é um tipo de vocabulário que somente pode ter lugar na intimidade do casal. Colossenses 3, 8. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Mas é interessante. Então, vocês vejam que a fala de natureza erótica, sexual, ela somente pode ser praticada pelos cônjuges entre si. Alguns dias atrás, foi dia 31, o Islã estava lendo um livro daquela Elizabeth Elliot, né? Foi ela? E aí ela transcreveu partes de cartas que o Jim Elliot escreveu para ela quando eles eram noivos. Jim Elliot foi um conhecido missionário que morreu e tal. E quando eles eram noivos, em uma das cartas que o Jim Elliot escreveu para Elizabeth Elliot, ele começou a descrever o quanto ele queria ter intimidade com ela. Inclusive fazendo descrições sobre o corpo dela e tal. E aí ele envia essa carta e algo me chamou a atenção. Na carta seguinte, na próxima carta que ele escreveu para a sua noiva, ele pede perdão por isso, né? Ele pede perdão por isso. Porque esse tipo de linguajar não é permitido às pessoas enquanto não sejam casadas. Namorados não podem descrever o corpo, dizer, olha, eu estou muito ansioso, não pode esse tipo de coisa. Porque são próximos, não são ainda casados, tá certo? Mas, então,
primeiro lugar, o pensamento é uma atividade sexual, a fala é uma atividade de natureza íntima, mas também, obviamente, o contato físico. O que inclui algumas atividades variadas que nós vamos ver aqui. Contato físico de natureza excitante, ela é considerada uma atividade íntima e, portanto, reservada ao casamento. Eu acho que os textos que eu distribuí foram 2 Samuel 11:2, quem está com esse texto, leia. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 2. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. E Ezequiel 23, versos 2 e 3. Primeiro texto de 2 Samuel 11:2. Capítulo 11, verso 2. Quem está com esse texto? Segunda Samuel 11:2. Ninguém ficou com esse texto? Isso. Esse texto é bem conhecido, né? É o momento em que Davi, quando devia ter ido à guerra, ele vê então Batseba tomando banho. Isso aqui é uma primeira forma de contato físico. Mas eles não se contaram, mas houve contato físico. Contato visual. Davi contemplou a nudez de uma mulher que até esse momento não era sua esposa, muito embora Davi tivesse várias. Então essa é a primeira forma de contato visual que não é permitido fora do casamento. Ver a nudez um do outro, tá certo? Mas também outras formas. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 2. Esse versículo é proferido, essa fala é proferida logo no começo do livro do Cântico dos Cânticos. Beija-me com os beijos da tua boca. Aqui, irmãs, a gente precisa ser não explícito, mas claro em relação a algumas coisas. Geralmente, de vez em quando a gente se depara com esse tipo de debate. O beijo é uma atividade de natureza íntima, sim ou não? E aqui eu preciso dizer uma coisa. Eu não estou pensando, e o autor não está pensando também, ele não está pensando no simples tocar de lábios, quando ele escreve isso. Ele está pensando naquele beijo do cinema que a gente vê, tá certo? Está pensando naquela performance toda. Esse tipo de contato, irmãs, esse tipo de beijo, efetivamente, conquanto a nossa cultura tenha o aceitado como uma prática pré-marital lícita, se nós analisarmos de maneira fria, nós vamos perceber que ele é uma atividade de natureza sexual. Ele é uma atividade íntima. Não é por acaso que ele aparece logo no começo do livro do Cântico dos Cânticos. O livro de Cantares, irmãs, ele é muito pouco compreendido, ele é uma descrição de uma celebração de um casamento. Salomão e a Sulamita estão se encontrando, eles não são noivos aí, eles não são namorados aí, eles são casados. Eles estão celebrando a festa do casamento. E esse livro celebra a intimidade dos dois. Vocês devem saber, se a gente for lá para o capítulo 3, 4, 5, você vai encontrar descrições proibidas para menores de 18, né? Qual é o primeiro ato sexual que é descrito no livro de Cantares? É o beijo. Ele começa com o beijo e progride para formas muito mais íntimas, digamos assim. Tanto é, irmãs, que se você parar para pensar, mesmo entre pessoas casadas, não é comum nós encontrarmos esse tipo de atividade em público. Você encontra marido e mulher se beijando dessa forma na rua? Não é comum. No máximo na praça, no escuro, de noite, né? Por que que mesmo pessoas casadas não fazem isso em público? Porque nós sabemos, de maneira meio que intuitiva, que se trata de uma atividade íntima. Por mais que a cultura diga o contrário. É uma atividade íntima. É uma atividade de preparação para o intercurso sexual. Tá certo? Então ela é descrita como um ato próprio apenas para o casamento. Vou pular aqui. Ezequiel 23, 2 e 3. Alguém abre e lê. Que vai falar do toque. Então, partes do corpo são tocadas.
1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Quem está com esse texto, abre e lê. O tema todo de Paulo aqui é a pureza moral da vida. Não preciso nem explicar o texto como um todo, mas Eunice leu algo interessante aí. Paulo diz, neste sentido, que ninguém ofenda a seu irmão, que ninguém o defraude. Perceberam essa palavra? Ninguém o defraude. O que é defraudar? Defraudar é quase que um sinônimo de roubar, de negar algo ao próximo. Do que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo, irmãos e irmãs, que nós não devemos criar expectativas no nosso próximo que não podem ser atendidas. Entenderam aqui o que eu disse? Namorados, noivos, não podem relacionar-se de uma forma a acender expectativa no outro, uma expectativa que não pode ser cumprida, que não pode ser concretizada, que é a expectativa do intercurso final, tá certo? Então, qualquer forma de relacionamento que defraude o outro, que crie no outro uma expectativa que não pode ser licitamente atendida, é considerada por Paulo pecado, tá certo? Então, o que é que fica claro? Atividade sexual é mais do que simplesmente o intercurso sexual, tá certo? É mais do que simplesmente isso. E todas essas atividades são então proibidas a quem não é casado, porque eles são considerados próximos. Não há um relacionamento de exceção em que você pode algumas coisas, mas não pode outras. Ou você é casado e pode tudo, ou você não é casado e não pode nada. Tem um autor que vai falar isso, a gente vai ver mais na frente. Então vejam, sobre isso, esses autores do livro Sexo, Namoro e Relacionamentos dizem assim, mesmo na cultura pagã, mulheres jovens respeitáveis não passavam tempo sozinhas com homens que não faziam parte da família, que não eram parentes, como a gente viu no começo. Nem mesmo se envolviam em alguma atividade sexual leve antes do casamento. Homens respeitáveis não se envolviam com mulheres respeitáveis. Não se envolviam sexualmente, né? O que ele quer dizer aqui. Aí veja agora o que ele diz. Ou o homem se abstinha da atividade sexual por completo, ou se envolvia nela plenamente. Então veja, vida íntima e vida sexual é algo que na Bíblia ou é 8 ou é 80. Ou o indivíduo está abstido de tudo isso, porque ele não é casado, ou ele está envolvido em tudo isso, porque ele é casado. Não há meio termo nisso. E a cultura, mesmo pagã, refletia isso. Ou o homem estava totalmente abstido disso, ou ele se abstinha por completo, ou se envolvia nela plenamente. Não havia espaços para limbo nesse processo, tá certo? Para um meio termo nesse processo. O Douglas Wilson, no livro que eu citei no começo, Sua Filha em Casamento, ele diz assim, é verdade, a versão cristã evangélica desse modelo, a versão evangélica dos nossos dias do modelo de namoro, permite apenas certas preliminares suficientes para deixar o casal preocupado com as consequências e não permitir que nada de errado aconteça. De algum modo, pensamos que um bom cristão é aquele que consegue pré-aquecer o forno sem assar a comida. Então criou-se essa ideia de que o namoro que serve a Deus é aquele em que você pode esquentar algumas coisas, o importante é não queimar a comida. Quando a Bíblia ensina algo distinto disso, tá certo? Então, nós já vimos 2 passos aqui. Nós já vimos a relação da Escritura com o namoro. O namoro como nós o conhecemos, ele é uma inovação que não encontra lugar na Bíblia. E nós vimos a relação de namoro com relacionamento sexual. Relacionamento sexual abrange mais do que o intercurso e toda atividade sexual está restrita apenas ao casamento. O indivíduo passa abruptamente de alguém que não pode nada para alguém que pode tudo. Não existe espaços de meio termo. E agora a gente chega na parte final do estudo. Então, como alguém se prepara para o casamento? Então vejam, se o modelo do namoro, o modelo cultural do namoro, é algo impróprio para o cristão, por quê? Porque ele envolve uma categoria que a Bíblia não fala e envolve antecipar coisas que são reclusas apenas ao casamento.
Então a pergunta que a gente tem que responder é: como alguém biblicamente se prepara para casar? Como é que alguém passa da solteirice, de não casado, para casado? Como então alguém passa da condição de próximo para a de cônjuge, segundo a Escritura? A Bíblia parece pressupor algumas condições preliminares para que alguém possa pensar em se casar. Então a Bíblia vai falar de 3 condições para que uma pessoa possa pensar em se casar, tá certo? Primeira delas, a parentalidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia ensina, irmãos, presta atenção aqui, a Bíblia ensina o dever de que os pais estejam envolvidos na escolha do casamento. Os pais dos nubentes, os pais dos noivos. Quem está com esse texto aí? Êxodo 22, 16 e 17. Abre e lê, por favor. Êxodo 22, versos 16 e 17. Então, se um homem tomasse uma mulher que não era sua esposa, o pai poderia concedê-la em casamento, mas ele poderia também recusar o casamento. Esse é só um exemplo, há vários textos aí de como os pais participavam das cerimônias de casamento. Existem algumas situações que são difíceis do ponto de vista ético. O Lutero já escreveu um livro sobre isso e tal. Mas, de maneira geral, o que a gente precisa entender é: os pais, eles sempre devem estar envolvidos na escolha do casamento. Isso é uma coisa que a nossa cultura, irmãs, perdeu. Né? Durante os séculos, principalmente na tradição cristã, na cultura cristã, pai e mãe sempre tiveram o direito de opinar com muito peso sobre o casamento dos filhos. A ponto de, muitas vezes, filhos não aceitarem se casar sem o apoio dos pais. É daí que vem a nossa cultura de o noivo, quando quer pedir a noiva, pede a quem? Quando quer casar com a noiva, pede isso a quem? Ao pai. Tanto é que a Bíblia vai usar a expressão dar em casamento. Quem é que dá em casamento? São os pais. Eles dão o casamento. Essa cultura está se perdendo, eu acho lamentável, mas antigamente, quando a gente recebia aqueles convites grandes de casamento, aí em cima vinha assim: fulano de tal e fulano de tal, e fulano de tal e fulano de tal, convidam os amigos e parentes para o casamento de seus filhos. A cerimônia é organizada pelos pais, não pelos noivos. Ainda que muitas vezes sejam os noivos que já vêm ali economizando, né, juntando dinheiro no porquinho para fazer o casamento. Mas ainda que do ponto de vista assim formal, apenas formal, os pais sempre estão envolvidos nessa escolha. Muito diferente do que a gente vê acontecer hoje em dia, em que jovens aceitam se relacionar com outros jovens, muitas vezes a contragosto de seus pais. Às vezes esse contragosto não se justifica, mas jovens deveriam considerar fortemente a opinião de seus pais antes de pensar em se casar com alguém. Esse aqui é só um princípio inicial. Vitor, pode falar. Então, os pecados proibidos no 7º mandamento. Aí, 2 pecados são proibir casamentos lícitos, permitir casamentos ilícitos. O catecismo está pensando na igreja romana, que proíbe casamentos lícitos dos padres. Mas isso se aplica aos pais. É uma quebra do 7º mandamento, proibir o casamento de seus filhos quando não há razão para isso. Mas os filhos, por outro lado, deveriam ouvir seus pais nesse ponto. Segundo requisito: para que alguém possa pensar em se casar, ela deve considerar a confessionalidade da pessoa com quem se pretende ou se pensa em casar. 2 textos. 1 Coríntios 7,39. Segundo texto é Provérbios 14, 26. Aliás, acho que é 14, 26. Acho que é Provérbios 31, 10. Por favor, alguém me ajuda. Quem está com o texto, se for 31, 10, leia. 1 Coríntios 7, 39. Quem está com esse texto, leia. Ela pode, isso aí é o caso da mulher divorciada, né, que foi abandonada, ela pode se casar, aí Paulo acrescenta, mas somente no Senhor. Ou seja, com alguém que tem a mesma fé. Provérbios 31, 10, acho que é esse o texto.
Então você tem um primeiro requisito, que é alguém que professa a fé somente no Senhor. E dentre os que professam a fé, de preferência, alguém que exiba virtudes. A mulher virtuosa. Então esses dois requisitos estão dentro mais ou menos do mesmo tópico. Nada disso aqui é desconhecido para nós, a gente já sabe disso. Terceiro requisito, maturidade. O indivíduo, esse é um ponto importante. E aqui, veja, os problemas do namoro cultural começam aqui. A Bíblia, ela ensina, e nós vamos ver isso no texto, que uma pessoa só deveria pensar em se casar quando ela tem o mínimo de maturidade. Que não é o que acontece na cultura. Quando praticamente crianças um pouco mais crescidas já querem ter namorado e coisas assim. Não é o que a Bíblia ensina. Provérbios 24, 27. Esse texto está certo. Provérbios 24, 27. Alguém abre e lê. E a próxima pessoa, Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. O autor de Provérbios, Salomão, diz: cuida da tua lavoura, aí depois você pensa em fazer uma casa. Qual é o conselho óbvio dele aqui? Preocupe-se em ter uma... Isso é para o homem, né? Preocupe-se em ter uma fonte de sustento, aí depois você pode pensar em fazer uma casa para você botar uma mulher dentro, para você morar com alguém dentro. Então, homens, por exemplo, antes de pensar em casar, deveriam pensar em se tornar provedores, terem um emprego, terem uma fonte de renda, ainda que não seja ideal, mas suficiente para sustentar uma casa, e adquirirem virtudes próprias de homem. De homem, irmãos. Quando isso não é observado, acontece muitas vezes o que a gente observa aí, um bocado de homem de bastante idade que não sabe fazer absolutamente nada. O conselho bíblico é exatamente o contrário. Você preocupe-se em ter uma fonte de renda, em crescer como homem, para que você depois possa pensar seriamente em tomar uma mulher para si, tá certo? O mesmo conselho é dado às mulheres. Tito capítulo 2, versos 3 a 5. Ok. Então, as mulheres também, principalmente as recém-casadas, devem exibir um nível de virtude que permita que elas sejam descritas como pessoas que amam seu esposo e seus filhos. Ela vai dizer boas donas de casa. Então, assim como o homem, ele deve buscar crescer em virtude, virtudes masculinas principalmente, para ser um marido, também a moça, a mulher que quer casar, precisa, antes disso, crescer na habilidade de virtudes que envolvem a feminilidade. Principalmente aquelas tarefas que nós ligamos ao cuidado de uma casa, né? Paulo faz referência a isso. Em outras palavras, para que alguém pense em se casar, essa pessoa deveria considerar a opinião de seus pais, a confessionalidade de com quem se quer casar e a virtude de com quem se quer casar. E, em terceiro lugar, a maturidade própria e a maturidade do outro também, tá certo? Então vejam, isso nos mostra, irmãs, que na verdade, pessoas só deveriam pensar em casar e pensar em ter um relacionamento que não de amizade com alguém do outro sexo, depois de deixarem de ser crianças, depois de serem jovens, com uma idade em que eles já tenham alguma maturidade. Essa idade não é regrada na Bíblia, também não é como muitas pessoas pensam, 30, 35 anos. Mas ela com certeza não é enquanto a pessoa ainda é uma criança, certamente. Nem enquanto é ainda um adolescente, pré-adolescente, mas quando ela já tem traços de ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, tá certo? Sobre isso, eu gostaria de perceber com vocês como a Bíblia só coloca 3 requisitos para isso. Os únicos requisitos são esses aqui que nós vimos antes. Parentalidade, confessionalidade, maturidade. A Bíblia não vai, irmãs e irmãos, colocar outros requisitos além disso. Ela não vai colocar um mapa para que a gente descubra com quem eu devo casar. Eu não, né? Já casei, mas vocês não casaram. A Bíblia não coloca esse tipo de mapa mental para a gente descobrir assim, como que tirando as sortes, como que usando o Urim e Tumim, descobrir, Deus quer que eu case com aquela pessoa. A Bíblia não faz esse tipo de esforço.
O pastor Heber Campos Júnior, ele diz o seguinte no seu livro, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, o que inclui a decisão de casar-se e com quem casar. Ele diz assim: falamos de descobrir a vontade de Deus como se ele a estivesse escondendo. Porém, a Bíblia ordena que nós a compreendamos. Efésios 5,17. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então vejam, nós falamos de descobrir a vontade de Deus, porém a Bíblia diz que nós devemos compreender a vontade de Deus. Efésios 5,17. E nesse ponto, irmãos, acerca de com quem eu devo me casar, não é da vontade de Deus que eu descubra a sua vontade. É da vontade de Deus que eu compreenda a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? É que eu me case com o apoio de meus pais, se possível, com uma pessoa que tenha a mesma fé e seja virtuosa, e com uma pessoa madura, e eu mesmo sendo alguém maduro. Veja, o que eu vou dizer aqui pode parecer uma coisa assim pouco espiritual, até mesmo mundana, mas é o correto. A escolha de com quem eu me caso não é feita por Deus, é feita por mim. Deus quer que eu compreenda seus requisitos, mas Ele não faz a escolha por mim. Eu decido com quem eu me caso, dentro dos parâmetros que Deus projetou. É óbvio que Ele sabe com quem eu irei casar, Ele já decretou isso antes da fundação do mundo, mas muitas vezes os casamentos eles demoram para acontecer, mesmo da igreja, porque nós não compreendemos bem isso. Que não há métodos para a gente descobrir assim como que furtivamente com quem Deus quer que eu case. Deus simplesmente deu parâmetros para que eu compreenda a sua vontade e a partir disso eu faça uma escolha. Tanto isso é verdade que no passado as escolhas de casamento eram feitas com muito mais facilidade do que o que nós vemos hoje. Por exemplo, o Joshua Harris ele disse o seguinte, e você que gosta de filme romântico antigo, você vai se identificar com essa citação. O namoro não existia antigamente. Como eu vejo, o namoro é um produto da nossa cultura direcionado à diversão e totalmente descartável. Muito antes da revista 17 dar dicas sobre namoro, as pessoas faziam a coisa de um modo muito diferente. Como é que as pessoas faziam antigamente? Na virada do século XX, um rapaz e uma garota apenas se envolviam romanticamente quando planejavam se casar. Se um rapaz frequentasse a casa de uma garota, a família e os amigos deduziam que ele tinha a intenção de pedir a sua mão. Quem aqui já assistiu o filme Orgulho e Preconceito? Olha, as mulheres ficando doidas aí. Quem gosta desse filme? Esse filme, para quem não assistiu, o Islândia também é viciado. Se deixar aqui assistir toda hora. Eu acho demais isso aí. Mas o filme, ele conta a história de uma família inglesa ali, eu acho que no século XVIII, os anos 1700 e alguma coisa. É um romance, né, de... Qual é o nome da autora do livro? Jane Austen. Né? Um dentre muitos outros. E é uma família ali de um casal que tem 5 filhas. 5 filhas. E na Inglaterra do século XVIII. E o filme mostra, assim como o livro, o filme mostra como essas garotas elas vão se casando, porque elas já são jovens. E o filme mostra exatamente isso. Elas estão em casa, as 5, morando na casa dos pais. Toda vez que chega um rapaz bem vestido lá, bate na porta, elas ficam tudo doidas. Porque nessa época subentendia-se que um homem que começa a frequentar a casa de uma moça tem a intenção de pedir a sua mão. De onde é que vinha essa rapidez para fazer as coisas? Da compreensão bíblica que as pessoas tinham que eu é que tenho que escolher com quem eu caso. Eu vejo os requisitos bíblicos e eu escolho. Então vejam, lamentavelmente, irmãs, lamentavelmente, essa resolução que havia nos homens de antigamente não é mais encontrada hoje. Esse poder de decidir, essa resolução que os homens antigos tinham, eu quero me casar com fulano e eu vou lá pedir a mão dela. Eu nunca conversei direito com ela, mas eu vou lá perguntar se o pai dela quer e o pai vai perguntar se ela quer, no filme até mostra isso. Essa resolução, esse poder de decisão que era encontrado nos homens de outrora, já não é encontrado hoje. A tradição cristã, ela sempre entendeu que não era próprio para uma mulher procurar casamento com um homem. Ela sempre entendeu assim. Não era próprio para o recato de uma mulher ela propor casamento. Tá certo? Principalmente quando ela ainda mora com os pais. Sempre se viu esse papel na figura do noivo, do homem. Por uma questão até de propriedade. Se a filha está debaixo do poder do pai, é um homem que tem que ir lá pedir ao pai, para transferir essa autoridade para a relação marital agora.
Você não vê mais isso hoje em dia. A falta de entendimento quanto a essa questão, irmãs, acerca de como uma pessoa deve decidir se casar, é o que causa um fenômeno. Desculpe, mas eu vou dizer. É o que causa um fenômeno que nós vemos hoje na igreja e que, sinceramente, eu acho bastante incompreensível. Que fenômeno é esse? Você tem moças jovens na igreja que têm vocação para o casamento, que são mulheres piedosas e maduras. E você tem rapazes... Apontei para cá e para cá, mas é só exemplo, viu? E você tem rapazes na igreja que têm vocação para o casamento, são maduros e piedosos. E não acontece nada. Estou certo ou estou errado? Não acontece nada. Em grande parte, por quê? Porque as pessoas esperam um sinal de com quem elas devem casar. Vejam, ao invés de se enxergarem como provisão de Deus uns para os outros, eu sou um rapaz solteiro, tenho vocação para o casamento, eu sou uma provisão na vida de alguma moça aqui da igreja para que também tem vocação para o casamento, para que nós vivamos isso em santidade. Para evitar a tentação, para evitar a queda em pecado. Ao invés de nós nos enxergarmos como provisão divina uns para os outros, no contexto principalmente da igreja local, as pessoas ficam esperando quase que revelações divinas acerca do que elas devem fazer. Também, em grande parte, isso não acontece mais hoje, porque as decisões de casamento elas não são mais orientadas pela piedade, pela decisão fruto da compreensão do que a Bíblia diz, mas pelo sentimento. Eu vou me casar com quem eu estiver perdidamente apaixonado. Sobre isso, o Joachim Duma diz o seguinte... errei. Antes dele, o Andreas Kostenberg diz assim, e o David Jones, no livro Deus, Casamento e Família, diz assim, no tempo do Antigo Testamento, era raro encontrar solteiros entre os indivíduos com idade suficiente para casar, ou seja, 12 a 13 anos para as moças e 15 a 16 anos para os rapazes. Veja só, eu não estou dizendo que devemos casar com essa idade, tá certo? Certamente é muito cedo para a nossa cultura. Mas, irmãs e irmãos, nós não devemos ignorar o fato de que nós temos suficientes indícios da parte de Deus, no sentido de que o ideal seria que, principalmente na igreja, houvesse casamentos entre pessoas bastante jovens. Veja, o fato de que a moça, por exemplo, começa a ter ciclo menstrual mais ou menos com essa idade, um pouco depois disso, né? 14, 15, 16 anos. Esse fato é um indicativo de quê? É um indicativo de que Deus nos projetou para casarmos jovens. É um indicativo de que Deus nos projetou para casarmos na flor da idade. Muito jovens. O fato de que o homem experimenta mudanças em seu corpo também, mais ou menos com essa idade, é um indicativo de quê? De que a hora de deixar os brinquedos e começar a pensar em ter uma casa, uma família, está chegando. Ele precisa começar a se preparar a partir daí. Paul Washer é que diz isso. É que a puberdade não é a permissão de Deus para viver o sexo. A puberdade é o aviso de Deus para começar a pensar em casamento. Paul Washer é que diz isso. Infelizmente, nós não compreendemos mais isso hoje em dia. Na verdade, devido em grande parte à ordem de Deus para procriar, Gênesis 1, 28, não havia na cultura do Antigo Testamento nada equivalente ao conceito atual de adolescência, ou que fosse correspondente ao período extenso de maturidade adulta, sem cônjuges e filhos. As pessoas ingressavam na idade adulta e, se tinha vocação para o casamento, começava logo a se projetar para isso. Se não tinha, iria servir a Deus, como Jesus diz em Mateus 19. O Joachim Duma, ele diz o seguinte, Jacó amou Raquel, Gênesis 29, 18 a 30, e Mical amou a Davi, 1 Samuel 18, versos 20 e 28. Mas mesmo onde esse não era o caso, um casamento não tinha, por isso, de ser infeliz. Uma esposa foi escolhida para Isaac, mas quando ela se tornou sua mulher, ele a recebeu com amor, Gênesis 24, 67. A base de um bom casamento é a fidelidade que marido e mulher prometem um ao outro. Onde esta fidelidade existe, geralmente surge uma mútua apreciação. Um casamento feito por interesse, que não é o certo, não é o correto, mas mesmo um casamento feito por interesse poderia ainda assim ser feliz. Então vejam, Mical e Raquel tiveram a oportunidade de enamorar-se de seu esposo antes de casar, mas a esposa de Isaac, Rebeca, não. Mesmo assim, a Bíblia descreve esse casamento como tendo sido feliz, como tendo sido amável, por causa da decisão que era tomada pelos nubentes nessa época, tá certo? Então, irmãos,
Caminhando para o final, quais são então as fases de preparação para o casamento? Nós podemos falar em duas fases que uma pessoa percorre para o casamento. A primeira é uma amizade especial, que é uma modalidade de relacionamento amistoso entre próximos, não são casados, com a explícita finalidade de conhecimento para o casamento. Então, num primeiro momento, aquelas duas pessoas que têm o desejo de se casar, elas podem desenvolver uma amizade com um fim princípio de se conhecer para decidirem ali, dali a um tempo, se elas de fato irão se casar. Não existe nenhum nível de intimidade física aqui. Não, é uma amizade. Assim como nós temos amizades para propósitos específicos, por exemplo, eu sou amigo de Rafael. Por quê? Porque a gente trabalha junto. A nossa amizade é direcionada ao trabalho. Assim, da mesma forma, um homem solteiro pode desenvolver uma amizade com uma mulher, com uma moça, a fim de conhecê-la melhor para decidir se quer casar. Exatamente. Perfeito. Muitas vezes essa fase era dispensada. Por quê? Porque como os dois tinham crescido na mesma igreja local, eles já se conheciam há muitos anos. Então muitas vezes não havia nem essa necessidade. Partia-se para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Que aí esse você vai encontrar na Bíblia. O noivado ou o desposamento, que é um juramento que é feito publicamente para o matrimônio. Alguém está com Deuteronômio 27, mas não precisa ler não, para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas a Bíblia vai falar aí dessa fase chamada desposamento, ou que a gente conhece hoje como noivado, e o próprio José era desposado de Maria quando ela concebeu por obra do Espírito Santo. Então, o desposamento em Israel ele era equivalente inclusive ao casamento. Ele só poderia ser desfeito pelas mesmas razões que um casamento poderia ser desfeito. Nós não concordamos exatamente com isso, mas um ponto importante é, quando essas pessoas passaram pela amizade especial, decidiram se casar e elas noivam, isso é um ponto importante, elas fizeram um juramento. Juramentos só podem ser desfeitos com base suficiente para isso. A gente teria que ir para o capítulo da confissão sobre juramentos e votos legais. Noivado é juramento. Você jurou tomar aquela mulher. Esse juramento ele é indissolúvel? Não. Juramentos não são indissolúveis, mas eles precisam de justificativa. De onde era que vem esse costume de um homem desposar a mulher antes de casar? De onde é que vem esse costume? Ele fazia isso de maneira pública para que os outros homens entendessem que aquela mulher já não está mais disponível. Já não é um partido para o casamento. Ela já firmou compromisso com outro. Nós mantemos isso na cultura e equivale a um juramento, tá certo? E aí depois eles então se casam. A forma como alguém se prepara para o casamento, do que a Bíblia mostra, percorre esse caminho aqui, tá certo? A amizade especial, você pode chamar de namoro? Pode. Mas ela não pode ser a figura que a gente conhece na cultura. Ela precisa ser isso aqui. Nada mais do que uma amizade que visa o conhecimento um do outro, sem intimidade, com vistas ao casamento. Só isso. Aí quando noiva, pode fazer mais um pouquinho? Não, não pode. Vocês ainda são próximos, não são casados. Vocês agora juraram tomar um ao outro como esposo e esposa dali a algum tempo. É só isso. O que a Bíblia mostra é só isso. Tá certo? Douglas Wilson termina dizendo assim: o modelo do namoro recreativo pode seguramente ser considerado como um modelo falido. Consideremos como tal modelo funciona. Um jovem vê uma moça que o atrai. Ele a chama para sair e ela aceita. Eles ficam juntos e uma de duas coisas acontece. Ou gostam do outro ou não gostam. E essas duas possibilidades trazem alguns problemas. Se nenhum dos dois gostar um do outro, então ambos tiveram uma experiência ruim. Se deu certo, então a provável tentação à imoralidade será forte. Estou feliz que vocês estão gostando um do outro. Agora não toquem em nada pelos próximos 8 anos. Ok, mamãe? E é claro, se um estiver interessado em permanecer junto e outro não, as possibilidades de conflitos emocionais e complicações são quase infinitas. Então, qual é a comparação que eu quero fazer aqui? Aqui eu estou terminando mesmo. Nesse modelo aqui, irmãs, se dois jovens eles empreendem uma amizade para tentar ver se dá para casar e não dá certo, não fica nenhum trauma. Porque eles eram tão somente o quê? Amigos. Continua a amizade, só não é mais para o casamento. No modelo do namoro, como nós o conhecemos, geralmente eles não se falam mais. Geralmente eles já não têm nenhum tipo de relacionamento, porque provavelmente durante esse tempo houve algum nível de intimidade. Então vejam, é algo que nós fazemos que acaba por destruir até os relacionamentos dentro da própria igreja, tá certo? Por último,
gostaria de citar o Catecismo Maior. Vitor até fez referência a ele. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos do sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, uma das respostas, a demora indevida no casamento. Demorar indevidamente para casar. Por que é pecado? Porque é submeter-se à tentação. Porque é tentar a Deus, tá certo? Por isso o Catecismo Maior revela como sendo pecado. Se o indivíduo tem vocação para o casamento, ele deve buscar isso com a maior rapidez que ele conseguir fazer, tá certo? Mas por aqui nós terminamos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento dessas coisas, nos ajude a cumprir a sua vontade. Amém. Até semana que vem, se o Senhor permitir.